Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje, pós-jogo de Corinthians e São Paulo, que jogaram ontem pelas semifinais da Copa do Brasil, derrota do nosso Tricolor, jogo difícil e doído pelo resultado, mas eu acho que a gente sai com boas expectativas aí para a classificação na volta no Morumbi dia 16 de agosto. Espero vocês depois da vinheta. Fala Tricolor, estamos aqui para mais um pós-jogo aí, pós-jogo de Corinthians 2 São Paulo 1, que jogaram ontem na Neoquímica Arena pelas semifinais da Copa do Brasil. Tricolor saiu derrotado, mas como eu falei aqui na entrada, estamos esperançosos aí, porque é um jogo de 180 minutos, né? São Paulo não jogou mal ontem, acabou não tendo resultado. Mas antes da gente entrar nesse jogo, vamos aqui trazer alguns recadinhos. Para você que está chegando aqui no canal, peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e também deixe aquele like bacana para que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais, @tricolor_fest, @tricolor_fest. Lembrando que o underline é o risquinho lá embaixo e FAT se escreve FAT, F-A-T. Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos falar um pouquinho desse jogo, né? De novo, resultado doído, porque o São Paulo poderia ter tido uma melhor sorte. O jogo foi truncado, clássico, né? Difícil de jogar. Jogo decidido nos detalhes, no individualismo de Renato Augusto. E, infelizmente, o coletivo do São Paulo ontem não aguentou a pressão em Itaquera e o São Paulo saiu derrotado da Neoquímica Arena. Vamos começar aí tradicionalmente com os melhores momentos da partida e os gols de Corinthians 2, São Paulo 1, que jogaram ontem na Neoquímica Arena. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, os melhores momentos de Corinthians e São Paulo. Primeira jogada aí, o Renato Augusto vai arriscar de fora da área, o Rafael vai espalmar ali, a segura defesa do goleiro São Paulino. Aí na sequência, a jogada do São Paulo, Luciano chuta ali para fácil defesa do Cássio também. Primeiro tempo, como eu disse, bem truncado, aí, jogo estudado, os dois times aí se respeitando muito. O Pablo Maia tentando um chute de fora da área, pegou forte na bola, mas ela passou longe do gol do Cássio. Aí mais uma jogada do Corinthians, jogada do Michael, ele vem ali, chuta fraquinho para a defesa do Rafael. Aí já no segundo tempo, né? Aí já no segundo tempo, jogada ali, o Michael toca no Renato Augusto, recebe na frente, vai tocar no Adson, que entrou bem na partida, a bola bate no Caio Paulista e sobra ali pro Renato Augusto chutar de fora da área e abrir o marcador para delírio do torcedor corintiano. Comecinho do segundo tempo, aí novamente a jogada que começa ali com o Michael, o Renato Augusto devolve nele, ele acha o Adson que entrou bem no jogo, a bola espirrada, o Michael ainda consegue fazer o toque ali para o Renato Augusto bater, e a bola passou onde tinha que passar, né? Impressionante aí também, sorte desse time corintiano. Bom, na sequência aí, Juan ganha a bola, faz boa jogada, toca a bola pro Luciano, em mera felicidade, arrisca, a bola bate na trave, no pé do Cássio, e o São Paulo empata na sequência, aí o São Paulo mostrando de novo poder de reação, jogo difícil e emocionalmente, né, como a gente tem falado aí, esse time consegue reagir, e o Luciano fez a cagada de lá na torcida do Corinthians. Vou confessar a vocês que eu fiquei bem feliz na hora, né, na emoção, mas tirou ele do próximo jogo, a gente vai falar isso durante o programa. Aí o Nestor vai tentar de fora da área, sem muito perigo, né? Mais uma jogada do São Paulo aí, cruzamento na área, a bola é tirada, no retorno o Rafinha acaba ganhando de cabeça, o Juan toca ali a bola, cruzamento na área, o Caio vai pegar ali, a bola passa na frente do gol do Corinthians, não tem ninguém para empurrar a bola, perigo aí. O São Paulo que vinha melhor, né? Depois de ter tomado o gol, construiu o empate e vinha jogando melhor. Aí o Luciano, jogada rápida na frente, acabou chutando fraco ali, mas foi uma boa jogada do São Paulo. E aí, né? O gol, nosso querido Caio Paulista falhou. Renato Augusto, a bola acabou sobrando ali, ele domina a bola. Bom lançamento do Murilo. Mas, né? A gente sabe que não pode tomar um gol desse jeito. A bola foi cruzada ali. O Caio falha, não teve impedimento. O Caio falha muito na marcação. A bola acaba entrando no vazio. Renato Augusto pega de bico ali, enfia o Rafael e a bola para dentro do gol. 2-1 Corinthians aí.
num jogo como o São Paulo teve azar, né? Como eu falei aqui, São Paulo teve melhor volume de jogo, mas foi um jogo sem muitas oportunidades. As oportunidades que tiveram aí, chutes de longa distância e essa bola longa aí que o Murilo acha o Renato Augusto. Ainda teve mais uma bola aí nos acréscimos, né? Vai chegar o Erisson cabeceio. Aí, torcedor tricolor, vocês acabaram de conferir os melhores momentos de Corinthians 2, São Paulo 1, que jogaram o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians. Temos que levar para o Morumbi aí dia 16 de agosto para ver o que a gente vai fazer. Mas vamos dar uma olhadinha aí nos números da partida, né? Só de novo, para mim São Paulo não fez uma má partida, para mim jogou melhor que o Corinthians inclusive, mas não veio o resultado, né? E aí o torcedor tricolor tá com a pulga atrás da orelha aqui, reclamando demais, né? A gente entende muito por conta, principalmente do tabu e do tamanho do rival, né? Que a gente enfrentou no dia de ontem. Vamos dar uma olhadinha nos números aí para vocês verem como é que foi o desempenho coletivo do São Paulo na partida de ontem. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, as estatísticas de Corinthians 2, São Paulo 1. O Corinthians aí teve menos posse de bola, né? 41%, São Paulo 59%. Para mim aí tá o ponto que eu tô batendo na tecla. São Paulo teve mais volume de jogo, São Paulo teve mais a bola. Infelizmente acabou não tendo resultado. Vejam as finalizações aqui, apesar do número ser muito diferente, né? São Paulo finalizou 3 vezes a mais do que o Corinthians, 15-5. Isso não reflete muito do que foi a partida. Chances claras de gol não tiveram. Foram bolas todas elas de longa distância, né? Teve uma jogada ali só do Luciano no segundo tempo que ele fez uma tabela do Caio Paulista e aquele chute do Caio Paulista no Cássio lá que a bola passa na frente do gol do Corinthians, não tem ninguém para empurrar, o Caio poderia ter batido pro gol. Mas enfim, o Corinthians mesmo não, o Rafael não fez uma defesa, nem mesmo o Cássio aí. Bolas que foram no gol foram bolas bem fáceis, inclusive. Mas vejam que aí, só para trazer a curiosidade, né? Finalizações no gol, São Paulo teve 2, o Corinthians teve 4, o Corinthians acertou 50% das bolas que foram no gol. Em número de passes também o São Paulo foi mais efetivo e trocou mais bolas, né? Volta a ter um número um pouco maior no toque de bola e não tem um resultado positivo. Isso chama bastante atenção, né, torcedor do tricolor? Para quem acompanha aqui o canal com a gente, eu tenho reforçado várias vezes que o time do Dorival toca muito menos a bola, mas ele tem muito mais efetividade e resultado, diferente do time do Rogério Ceni. Esses números daqui são números do time do Rogério Ceni. Tinha mais controle da bola, trocava mais passes, tinha uma grande efetividade, mas não conseguiu os resultados, né? Esse é um número bem parecido com o time de Rogério Ceni do começo do ano. E aí a gente vai pegar aqui o número de passes. São Paulo trocou 595 passes, sendo 540 passes corretos, com 91% de efetividade. Já o Corinthians trocou 410 passes, sendo apenas 341 corretos, 83%. Vejam que o número de passes certos do São Paulo ontem também ficou acima da média do time do Dorival. O time do Rogério tinha muito esse número, de novo, né? Muito toque para trás e para o lado. Ontem teve um pouco desse contexto também, mas é um número maior do que o que a gente tem acostumado a ver no time do Dorival desde a chegada dele aqui no Morumbi. Escanteios aí 4-3, impedimentos 1 para o São Paulo, nenhum para o Corinthians. O Corinthians cometeu 15 faltas, o São Paulo 13. Acho também que o São Paulo faltou um pouco de pegada ontem, principalmente no Renato Augusto, né? Que jogou solto, nós vamos falar um pouquinho disso. O São Paulo tomou 3 cartões amarelos e não teve expulsão para nenhum dos lados. Bom, vamos dar uma olhadinha então nas notas do FET aí para a gente falar do desempenho individual de cada um dos jogadores. E aí passamos para a coletiva do nosso técnico Dorival Júnior e a análise final aí do primeiro confronto das semifinais da Copa do Brasil. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, as notas do FET para Corinthians 2, São Paulo 1. Primeiro jogo aí das semifinais da Copa do Brasil. Gol aí do Renato Augusto aos 3 minutos do segundo tempo. O empate aí do Luciano chutando, mas na súmula o gol foi dado. Gol contra do Cássio. E aos 36 minutos, Renato Augusto desempatou aí, dando números finais à partida. Vamos começar com o nosso goleiro Rafael. De novo, né? É o que eu falei aqui, nem o Rafael, nem o Cássio foram exigidos no jogo de ontem. As bolas que foram no gol foram bolas fáceis ou foi gol. Então,
tem muito o que falar aqui. O Rafael fica com nota 5. Acho que não teve nenhuma participação muito especial dele. Tava seguro nas bolas que vieram de longe, saiu bem do gol, repôs bem a bola. Acho que fez uma boa partida. O Rafinha, né? O Rafinha que teve todo aquele intervenho por ter ido à Alemanha receber o prêmio, né? Uma homenagem do Bayern de Munique lá, alguns jogadores que ganharam títulos, enfim. Foi lá, né? Entregar água para os caras, porque não pôde jogar também. Mas ficou aí 2 dias praticamente em viagem no avião. E isso desgasta, né? A gente sabe. Por mais físico que um jogador de futebol tem, é um desgaste que era desnecessário, mas não comprometeu no jogo de ontem. Entregou uma bola no final do jogo ali, mas o Corinthians não aproveitou, acabou não influenciando no resultado, fica com nota 5 aqui. Não acho que tenha feito uma má partida. Arboleda bem seguro ontem, né? Também ganhou todas as bolas no alto. Pode ver que Roger Guedes e o Yuri Alberto não jogaram. Para mim, o erro aí tá no meio de campo do São Paulo. A gente já vai falar um pouquinho disso. O professor Arboleda fica com nota 6. Peraldo voltando ainda de contusão, né? Primeiro jogo que ele fez, já então uma furada. Jogo grande, fez um bom jogo. Não foi o Beraldo que a gente está acostumado a ver, mas eu acho que fez uma boa partida. Acabou tomando cartão amarelo, né? Por isso ficou com nota 5 aqui. Mas bom retorno, bom ter o Beraldo de volta. O Beraldo que é importantíssimo para esse time de São Paulo. Mas ontem São Paulo saiu derrotado, infelizmente. Não acho que por conta da dupla de zagueiros. E aí vamos falar do Caio, né? O Caio que vinha fazendo uma boa partida. Ofensivamente o Caio fez um grande jogo, mas não pode tomar o gol que tomou, né? E aí ele vai ficar com nota 4 aqui, por conta da falha que ele teve na bola do Renato Augusto. Bola que entrou nas costas dele ali. Não pode, né? O lateral. Até falei hoje com os amigos aqui, os corintianos, que os corintianos estão alucinados, né? O Neto hoje estava a milhão no programa. A corintianada tá achando que é o Real Madrid. O Luxemburgo é o melhor técnico do mundo de novo. Enfim, futebol é muito louco, né? Mas o Caio não pode tomar aquela bola nas costas, né? Bola. É o que eu falei pros meus amigos corintianos aqui, os caras que fizeram pré-jogo comigo. Esse cara até bravo, porque eu falei, que um balão. Foi um lançamento do Murilo pro Renato Augusto. Mas a gente sabe que essa bola dificilmente entra, né? Geralmente a gente xinga o nosso zagueiro quando faz esse tipo de lançamento. A gente tá cansado de xingar o Arboleda que ele quer fazer isso aqui. E não pode entrar, porque aquela bola de 200, eu falei, de 200 bolas que são lançadas daquela forma, 199 são tiradas pela zaga adversária. Então, a falha total ali do Caio, que ainda foi infeliz, caiu. A bola bateu nele e sobrou no pé do Renato Augusto. E do Renato Augusto, né? Podia ser qualquer outro, foi do Renato Augusto. Ele acabou fazendo o segundo gol do Corinthians. Então o Caio fica com nota 4 aqui por conta dessa falha. E precisamos colocar nas fato, assim, ele vai segurar o peso dessa derrota por conta dessa falha. Isso não invalida o ano do Caio e a boa partida ofensiva que ele fez. Mas eu acho que fica aí o ponto de atenção para o Caio, principalmente em jogos grandes que a gente não pode errar. Espero que no Morumbi a gente consiga reverter isso para não ficar marcado aí esse jogo que é importante para a carreira do Caio também, né? Uma semifinal de Copa do Brasil que para São Paulo valia muito, principalmente por conta do tabu em Itaquera, né? O Pablo Maia, partida discreta também, voltando aí ao time titular, né? Ele que não vem, já tinha jogado contra o Cuiabá, mas não vem de 2 jogos que desfalcou o São Paulo, contra Palmeiras e contra Santos, voltou contra o Cuiabá no final de semana, e ontem para mim talvez seja um dos principais responsáveis aí. Não vou colocar a culpa no Pablo Maia, porque a gente não tá lá no dia a dia para saber o que foi definido junto ao técnico Dorival Júnior. Mas, para mim, o erro, e aí já vou falar do Dorival aqui, que ficou com nota 4, muito por conta de deixar o Renato Augusto jogar sozinho, né? E não foram nos gols. A gente vai ver a coletiva dele aqui, ele falou que o Renato Augusto foi bem marcado e as 2 bolas que deixaram ele sozinho, ele acabou fazendo o gol. Não concordo com isso, acho que o Renato Augusto estava bem livre ontem, né? Você teve várias vezes, ele saiu para buscar o jogo, para mim ele jogou bem à vontade, inclusive deve ter sido até uma determinação do próprio Luxemburgo, né?
Você vê que ele caía por todos os lados do campo, vinha buscar o jogo no campo de defesa do Corinthians algumas vezes. Fez uma partidaça e eu acho que muito por conta da falta de marcação do time do São Paulo, né? O Dorival falou que não foi isso. Ele falou que o Renato Augusto foi bem marcado. Eu discordo. E para mim isso passa tanto pelo Pablo Maia quanto pelo Alisson. O Alisson teve uma partida mais discreta ontem. Lembrando de novo, né? O São Paulo teve mais volume de jogo. O São Paulo teve mais posse de bola. O São Paulo trocou mais bola. O São Paulo finalizou mais a gol. Mas não teve o resultado, né? Foi muito menos efetivo. Queria estar aqui falando que o São Paulo trocou 100 passes e ganhou o jogo de 1-0. Para mim seria muito melhor. Mas quem analisa a partida friamente, eu saio com a sensação de que o São Paulo tem total condições de reverter esse resultado no Morumbi, com 60 mil pessoas empurrando o São Paulo. É diferente e é outro jogo. Então, para mim é a mesma sensação que eu saio dos jogos contra o Palmeiras, né? A gente saiu bem puto do Morumbi. Para quem foi assistir São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, aquele 2-0 que o Arboleda entregou o jogo, né? Mas a gente saiu com o sentimento que o São Paulo tinha jogado bem. E depois, nos outros 2 jogos, o São Paulo conseguiu concretizar esse sentimento. Ontem foi a mesma coisa. A gente fica bem machucado por conta, né, do adversário que é, né, o Corinthians, e do tabu que em Itaquera não cai, tem um sapo enterrado lá dentro daquela desgraça, a gente não consegue ganhar no Galinheiro. Então, tirando isso, eu acho que o São Paulo de novo, né, tomou o gol, conseguiu de novo ir atrás do resultado, poderia ter feito o segundo gol, estava melhor que o Corinthians no jogo, mas o Corinthians achou o gol, e a força da torcida, o campo, enfim, conseguiram lá sair com o resultado positivo, que é um resultado importante para o Corinthians também. O Corinthians vai ao Morumbi com a vantagem de 1 gol. Completando o meio de campo aqui, o Rato também discreto ontem, né? Acrescentou muito. O Michel Araújo também fez uma partida mais abaixo ontem. Não achei que ele estava mais ligado no jogo. O Caleri, vamos falar do Caleri antes de falar do Luciano. O Caleri jogou 22 minutos, enquanto ele esteve em campo, o ataque conseguiu segurar a bola. O Caleri é outro estilo de jogo, né? Ele acabou sentindo, pelo que consta o posterior da coxa, me parece, né, pelo que todo mundo falou, que não é uma lesão grave, né? Mas ele ia fazer os exames hoje. Então, estou gravando o programa aqui, ainda a gente não tem essas informações. Assim que a gente tiver, a gente atualiza todo mundo sobre quais serão as condições do Caleri. Mas acho que fica um alerta também para o Dorival, né? Jogo importante, precisa do Caleri. O Caleri é o único centroavante que a gente tem digno, que pode jogar com a camisa do São Paulo. E aí ele enfia o cara para jogar 75 minutos contra o Cuiabá, num jogo que não precisava. E ainda saiu derrotado, porque jogou com o time misto lá, faz com que ele corra mais ainda. E aí desgastou o cara pro jogo que a gente precisava. Jogo que talvez era o jogo do ano do São Paulo. E perdemos o Caleri. E espero que o Caleri se recupere para jogar o jogo da volta no dia 16. E que o Dorival consiga mesclar melhor isso, né? No domingo eu acho que ele não deve jogar. Aí tem o Erisson, tem o Pato, enfim, coloca qualquer um lá. Mas o Caleri tem que ser poupado agora para os jogos, principalmente de mata-mata. Vai ter o São Lourenço pela Sul-Americana, e tem esse jogo da volta contra o Corinthians. Se não precisar colocar ele em nenhum jogo e fazer com que ele jogue contra o Corinthians só, que o faz. Ele tem 20 dias aí para se recuperar, mas fica com nota 6 aqui. E o Luciano, né? O Luciano vai ter 2 lados aqui, muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Eu tô em vários grupos de São Paulinos aqui, uma parte idolatra do Luciano. Talvez a galera mais velha da minha idade aqui tenha um sentimento um pouco diferente. Eu acho o Luciano até um bom jogador, mas mais nada que isso, né? Tá longe da lista de ser um ídolo da torcida do São Paulo para mim, enfim. Mas dado a carência e principalmente da molecada que não viu o São Paulo ganhar muita coisa, principalmente dos últimos 10 anos, o Luciano é um ídolo dessa molecada, a gente não tem como discordar, dado que ele conseguiu conquistar pelo jeito de jogar, joga muito pra torcida, né? Ontem foi mais um negócio desse, mas eu vou confessar a vocês aqui, mesmo não sendo o fã número 1 do Luciano, eu vibrei muito no gol dele e falei, puta, comemorei muito que ele foi lá na torcida dos caras. O negócio da bandeirinha aí é uma palhaçada, hein? Vamos falar a verdade aí. Teve até um post de uma página aí que a gente segue, eu não lembro qual é, que tá lá uma série de jogadores, inclusive o Erisson, fazendo isso na bandeirinha de outros times. Aloysio, Boi Bandido, Cano. Tem uma série de jogadores que fizeram isso. E aí agora
Principalmente o Neto, que gosta, né, de ganhar audiência por falar besteira, ficou aí falando um monte de merda na hora do almoço. Cara, desculpa. Assim, a questão da bandeirinha não tem nada a ver. Agora, o Luciano foi lá na torcida dos caras. Vou falar uma parada pra vocês. Ele foi corajoso, hein, mano. Porque o cara chegar lá na frente da torcida com quase 50 mil pessoas e foi lá gritar na orelha dos caras, ele é corajoso. Mas é verdade também, a gente sempre preza muito pela questão da paz do futebol, né, tal. Assim, eu acho que o gol tem que ser comemorado, não podemos ficar também nesse mimimi desgraçado, o jogador não pode comemorar, mas eu reconheço também que ele poderia ter causado uma confusão generalizada ali, né. O torcedor na base da emoção ali pode fazer uma besteira, né, e acontecer algum problema maior, mas graças a Deus não aconteceu nada. E ele acabou tomando cartão amarelo. Aí vamos lá pro lado do torcedor racional aqui, que é o que eu sempre tento fazer melhor. Então vibrei muito lá com o Luciano, gritei com ele, fiz a mesma coisa que ele faria, mas aí vamos pensar na racionalidade. O Luciano foi um imbecil porque agora ele tomou o cartão e não joga o jogo da volta no Morumbi, né? E o Luciano faz falta nesse time, vamos falar a verdade, a gente não tem nenhum jogador aí no mesmo nível do Luciano para colocar no lugar, né? Deve ser um time aí com o Nestor no lugar dele, nessa mesma formação que a gente tem. A gente torce muito pro Caleri estar de volta. Vamos torcer também pro Gabriel Neves voltar, porque o Gabriel Neves é um pilar importante desse time do Dorival. Mas o Luciano era uma opção, mesmo que fosse uma opção de banco, uma opção importante que a gente não vai ter. E ontem, tem que se falar, vamos falar só do futebol, ele chamou o jogo no segundo tempo, né? Trouxe ali o São Paulo, colocou o São Paulo na partida e o São Paulo estava melhor no jogo, inclusive, que o Corinthians até tomar o gol, né? Tomou o gol, aí desestabilizou, o time emocionalmente ele já estava também, né, no final do jogo, o gol que foi aos 36 minutos ali, tinha pouco poder de reação, mas entre os 10 minutos ali que o São Paulo empatou o jogo e os 36, o São Paulo estava melhor na partida, inclusive poderia ter feito o gol lá, tanto com o Caio quanto com ele mesmo. Né? Não foram jogar assim, o Cássio fez uma defesaça, mas foram as oportunidades que tiveram, diferente do Corinthians, por exemplo, que não teve nenhuma outra oportunidade. Então, Luciano fica com a estrelinha do Fett aqui, mas a ressalva da burrice dele, mas é o Luciano, né? Nós conhecemos o Luciano de outras situações, então não é nenhuma novidade que a gente poderia perder ele para esse jogo da volta. Então não vamos ter o Luciano que tomou o terceiro cartão por ter ido lá gritar na orelha dos galinhas. Eu fiquei feliz na hora que ele gritou, mas depois na racionalidade, todo mundo que reclamou dele tem total razão, porque o jogador profissional tem que ter o emocional equilibrado e não deveria ter feito o que fez ontem, principalmente por conta do cartão. Mas eu fiquei feliz e fiquei alegre de tudo que ele fez. Bom, entraram na partida, o Juan entrou no lugar do Caleri, ele estava meio perdido no começo do jogo, é fato, algumas bolas estavam queimando no pé dele, mas lembrar que o gol do Luciano também tem muito mérito do Luciano na batida da bola. É uma bola que o Juan ganha ali na disputa, rola pro Luciano e o Luciano faz o gol. Tiveram algumas outras situações ali que o Juan também começou a segurar um pouco mais a bola. Depois ele foi jogar aberto com a entrada do Erisson, melhorou também um pouquinho. Não é muito a dele fazer a do centroavante, né? Jogando mais aberto, o Juan rende melhor. Ficou com nota 6 aí, acho que ele não foi mal. O David e o Mendes entraram ali com 37, 38 minutos, não tiveram nem oportunidade de fazer nada, então ficam aí sem nota. O Erisson, hein, torcedor tricolor, eu vi alguns torcedores aí hoje. Não, porque a gente tem o Erisson, cara, o Erisson é, pra mim, um jogador extremamente limitado, fraco, não tem condições de jogar no São Paulo, não fez nada ontem de novo, né? Tem muita força física, pode ser esforçado, mas a gente depender dele para ganhar jogo é difícil, é bem difícil, inclusive. Não sei o que falar aqui do Erisson. Para mim, eu juro que eu espero muito que o Caleri esteja em campo no jogo da volta, senão vai ser bem complicado a gente ir com o Erisson. Os torcedores relembram ele no Botafogo, não sei o que. Enfim, não tenho uma boa impressão do Erisson. E eu ainda tenho aquele jogo contra o Água Santa na memória, que foi um jogo horrível, um dos piores jogos que os centroavantes fizeram, acho que na história do São Paulo. Ele me deixou bem irritado aquele dia e eu continuo com a mesma opinião. Acho ele um centroavante limitado, mas espero que ele cale minha boca aí, como alguns outros já fizeram. E o Nestor, né? O Nestor entrou e conseguiu se machucar e teve que sair para a entrada aí no final do jogo do Mendes. O Nestor, coitado, né? Vamos torcer aí para que ele... Era o Nestor que inclusive foi ontem
notícia aí sondado pelo Zenit da Rússia, pode estar de saída também do São Paulo. Mas não fez, né? Nada, entrou, não fez nada e ainda foi substituído, machucado. Mas é um jogador que nós vamos ter que contar, principalmente pro jogo da volta. Eu acho que ele deve ser ali o jogador que deve entrar no lugar do Luciano, que joga mais centralizado no meio de campo. Beleza, torcedor tricolor? Vamos lá ver a entrevista do técnico Dorival Júnior e aí a gente volta aqui para fazer o encerramento desse pós-jogo de Corinthians 2, São Paulo 1 pelas semifinais da Copa do Brasil. Eu dou porrada em vocês falam que eu dou porrada em vocês. Agora, quando eu sou educado, eu sou educado. Então, vocês não têm o que fazer, não têm o que perguntar, vocês perguntam essa porcaria que estão falando aí. Bom, eu acredito que o Corinthians errou porque nós fomos muito agressivos em todos os combates. Nós fizemos uma partida em termos de marcação, de aproximação, troca de passes, apresentação. Os jogadores a todo momento buscando um diálogo, sempre muito próximos para toda e qualquer necessidade que acontecesse. Uma retomada rápida de bola, fizemos isso o tempo todo. E infelizmente foram 2 lances assim que é só o futebol que proporciona. É um esporte que você não tem às vezes como explicar em razão dessas situações que acontecem. Nós poderíamos sim ter tido uma efetividade um pouco maior. Olha, eu acho que o que nós vimos hoje aqui da torcida do Corinthians foi uma coisa que nós temos que reconhecer, enaltecer, e o nosso torcedor também sabe fazer isso. E eu não tenho dúvidas que vai acontecer no Morumbi da mesma forma. Nós teremos o nosso torcedor ao nosso lado, apoiando, empurrando, como foi a Fiel ao longo de toda essa partida. Eles perceberam as dificuldades que a equipe estava tendo e mesmo assim eles buscaram incentivo até o final. A torcida de São Paulo tem feito a diferença, tem sido muito importante para todos nós. Eu não tenho dúvidas que no jogo do Morumbi ela terá um peso especial e vai nos levar a estarmos ainda mais motivados em busca aí dessa recuperação. Não, nada disso. Ele e Michel têm as características muito próximas. O Michel, para essa partida, eu imaginava que fosse como foi. Um jogador importante em termos de movimentação, de aparecer, porque os espaços eles existem no campo e o entendimento do espaço é que é muito importante quando você se apresenta para receber bolas. E com o Michel foi assim ao longo de todo o primeiro tempo. Nós tínhamos com ele e às vezes com o Alisson 2 jogadores, ou desculpem, com o Luciano 2 jogadores que a todo momento estavam pelo menos um deles desmarcado, em condições de receber essas bolas e buscarem uma profundidade um pouco maior. Eu acho que nós tivemos tudo o que é necessário em uma partida para que você possa ter a partida à sua disposição, o jogo à sua disposição. Eu acho que o São Paulo se posicionou dessa forma, trabalhou corretamente. Infelizmente, no momento final, na decisão final, no passe final, talvez nós não tenhamos tido aí a noite ideal. O Luciano é um jogador que faz a diferença no nosso time, não tenho dúvida que vai ser uma perda considerável, mas nós vamos estar muito fortes para o segundo jogo. Pode ter certeza. Foi justo. Agora, não só ele deveria ter tomado. Esse o grande problema que tem acontecido com o São Paulo. 2 pesos, 2 medidas em todas as partidas. Todas. É muito difícil você a todo momento tá tendo que entender esse tipo de situação. Depois houve abordagens, trocas de empurrões e tudo mais. Então, assim, o único cartão naquela confusão toda é muito estranho demais. Mas tudo bem, foi uma ótima arbitragem, eu não tenho que falar nada, só naquele momento que acabou acontecendo. O Wilton conduziu a partida muito bem, aliás, todo o trio de arbitragem. E o Juan e Erisson? O Juan é o cara que vem entrando em todos os jogos, o Erisson está voltando agora. Eu ainda teria 60, 70 minutos de jogo, não podia arriscar. Ali você tem que tomar uma decisão e você não sabe o que vai acontecer na segunda etapa. Eu já estava ali queimando uma alteração. O Erisson praticamente voltou
Seria a terceira partida dele entrando ainda, então é muito cedo para que ele jogasse todo esse período. Poderia até suportar, mas pelo peso que teve o jogo, naquele momento o ideal seria um jogador que já vinha entrando, que vinha dando uma ótima resposta e que também não foi mal, foi muito bem na função. Uma pena que hoje talvez a nossa inspiração tenha faltado em momentos decisivos. São poucas equipes do futebol brasileiro que tem um jogador desse nível. E quem tem que cuidar muito bem. E o Renato é um desses. Você tem toda a razão. E ele fez a diferença numa partida tão difícil. Foram 2 oportunidades que o Corinthians teve e aproveitou as 2 nos pés justamente de um craque. Primeiro que ele foi muito bem marcado. Agora o craque ele encontra espaços que às vezes você não vê. E ao longo de todo o jogo, o Renato ele não conseguiu chegar pela efetividade da nossa marcação. E era mais que necessário que isso acontecesse, porque o Renato, quando levanta a cabeça, ele coloca a bola onde ele quer. Eu tenho feito com frequência, constantemente. Nós temos mudado a equipe a todo instante e a equipe tem dado uma ótima resposta. A exceção do momento final do jogo de hoje, nós nunca tivemos dificuldades. Nós não fizemos uma boa partida essa última com o Cuiabá e a partida com o Bragantino. As demais aqui, os demais jogos, nós fizemos partidas muito boas. São Paulo vem evoluindo, vem crescendo, vem alcançando uma confiança importante e de uma maneira organizada. Eu só tenho a agradecer o trabalho de todos e mostrar a cada um deles que nada acabou, as coisas não estão definidas não. Vamos ter calma que 90 minutos ainda muita coisa poderá acontecer. Nós tivemos coisas boas, além dessas 2 pontuadas aí, ou não? Não. Porque só o lado negativo para mim não vale nada. Tabu é o meu segundo jogo aqui com o Corinthians. No anterior nós merecemos um resultado melhor. E nesse nós buscamos também construir um resultado. Não aconteceu. Eu não participei dos jogos anteriores. Então eu tenho que diferenciar isso. A grande maioria desses jogadores também não participaram de todos esses jogos. Então, se o tabu existe, um dia vai ser quebrado. O quanto antes for quebrado, ótimo, tem que acontecer. Mas o São Paulo tem coisas muito boas ali, além desses 2 ou 3 pequenos detalhes que acontecem em qualquer equipe. Por isso que eu procuro valorizar o que nós temos de bom. E está na hora de nós começarmos a mostrar que o São Paulo tem coisas muito, muito melhores acontecendo do que 2 situações aí que não nos incomodam e não nos tirarão do nosso caminho. Pode ter certeza disso. Nós teremos aí em todas as competições, lutaremos por todas elas. E apenas um dado, tá? Na Copa do Brasil nós tínhamos feito vitórias fora de casa. Então, não vejo motivo nenhum para que nos preocupemos com uma situação como essa. Hoje também o Corinthians venceu, mas nós poderíamos ter tido um resultado muito melhor. Bom, torcedor tricolor, essa aí foi a entrevista coletiva do nosso técnico Dorival Júnior, né? Um pouco do que a gente já tinha falado ali nas estatísticas, nas notas, né? E no próprio melhores momentos. Para mim o São Paulo fez um jogo melhor que o Corinthians, né? De novo, jogo truncado, jogo estudado, clássico, pressão da torcida, mas não foi um jogo que teve muitas opções de gol para ambos os lados, né? O São Paulo no segundo tempo, principalmente depois do empate, jogou melhor que o Corinthians. No resto do jogo foi um jogo bem equilibrado. Talvez o empate seria o resultado mais justo. Mas, clássico se ganha nos detalhes. Tinha um jogador diferente do outro lado. Temos que ressaltar aqui a qualidade do Renato Augusto. Se deixar sozinho, vai jogar bola, né? A gente já teve essa experiência em março. Quem foi no Morumbi, ou para quem lembra aí que assistiu pela televisão, o Corinthians ganhou do São Paulo, jogando com o Renato Augusto. O Renato Augusto achou o Fagner no primeiro gol, cruzou para o Adson. E no segundo gol, ele ganha uma bola, toca no Roger Guedes. E aí o Arboleda e o Alan Franco bateram cabeça e o Corinthians venceu por 2-1.
mesma coisa. São Paulo jogou melhor que o Corinthians no Morumbi. No segundo tempo amassou o Corinthians, mas não fez o gol e acabou saindo derrotado também. Então, temos que mudar um pouco dessa sina, né? Já sabe como o Corinthians joga. Acho que o Dorival já conseguiu aí identificar quais são os erros. O Corinthians que jogou sem o Rojas ontem, né? Só que importante pro lado alvinegro. Mas o São Paulo também, né? Sem Gabriel Neves, sem Caleri, que saiu no começo do primeiro tempo. A gente espera que no segundo jogo esses jogadores voltem aí e que o São Paulo faça uma boa partida. Ponto negativo, o Luciano com o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo de volta. Esse não tem jeito, né? De novo, por uma idiotice dele, né? Eu entendo por conta da emoção, mas pensando racionalmente aqui, ele acabou tomando a decisão errada e vai fazer bastante falta nesse jogo de volta. Mas, de novo, né? Eu tô bem confiante na classificação. O Morumbi com 60 mil pessoas tem um outro clima, é clássico, vale vaga na final. E eu tô bem confiante que o São Paulo consiga essa classificação, dado o jogo de ontem, né? Uma bola vai entrar, o São Paulo vai jogar melhor, né? Acho que o São Paulo vive o melhor momento que o Corinthians, inclusive, né? Tem grandes chances aí no dia 16 de agosto de buscar essa classificação às 19h30, horário do jogo no Morumbi. Então você, torcedor tricolor, que vá ao Majestoso pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, fica esperto aí para chegar no Morumbi, porque é difícil chegar no Morumbi às 19h30, e fique esperto para comprar ingresso também. Estamos aqui atento aqui ao sócio torcedor assim que lançar, para que a gente consiga aí os lugares para ir a esse grande jogo pela Copa do Brasil. Beleza, torcedor tricolor? Acho que é isso aí, resumo do jogo, né? Um pouquinho mais extenso aí por conta do clássico, né, em si, e do resultado também difícil, né? Mas estamos, bom, derrota doída, mas a gente sai esperançoso aí para a classificação. Essa semana aqui, hoje é quarta-feira, então estamos lançando aqui o pós-jogo. Amanhã as tuas glórias vêm do passado, tá gravado, já tá agendado, então vai subir amanhã. Não fiquem tranquilos aí que vai estar no ar, então amanhã já tá lá. Fica aí logo pelas 8, 9 horas da manhã já vai estar no ar aí, agendado as suas glórias vêm do passado. Surpresa aí para vocês entrarem lá e acompanhar mais um gol histórico da história tricolor. Estamos vendo aqui se o pré-jogo coante contra o Bahia vai ser na sexta ou no sábado. Agora a gente já pegou o gosto aí, então vai ser ao vivo, live. Já estamos aí agendado com o canal do torcedor do Bahia, o Vitor aí vai colocar a gente. Estamos só analisando aí qual que é a melhor agenda para eles, para que a gente já consiga aí avisar vocês, beleza? Lembrando que São Paulo volta a campo então domingo contra o Bahia no Morumbi às 11 horas da manhã, horário diferente aí, mais de 40 mil ingressos vendidos, então quem quiser ir ao Morumbi aí vai ter que ficar naquela fila bonita, né, do total acesso, que quando tem essa procura grande por ingresso é difícil para comprar, muita gente já reclamando aqui, mas deve ter ainda aí pelo menos mais 20 mil ingressos à disposição para que vocês consigam aí garantir o seu lugar nesse jogo. É um jogo legal de ir, né, às 11 horas da manhã, mas é complicado também, porque você tem que sair cedinho de casa, chegar lá no Morumbi, aí chega todo mundo junto, a logística não é das melhores para esse horário, mas estaremos lá no Morumbi. Deixar aqui o recado de sempre, né? Nosso canal parceiro tá sempre aqui na descrição, Irmandade Tricolor, lá do Igor, do Andrei, do Carlão. Não deixem de seguir a rapaziada lá, tem o react aí do jogo de Corinthians e São Paulo, já tá no ar aí desde ontem. A gente demorou um pouquinho mais, porque o jogo foi tarde ontem, né? Tinha que trabalhar hoje, não dá muito tempo aí de fazer tudo ao mesmo tempo, senão também a gente não consegue fazer um negócio com qualidade, que é um pouco do propósito que a gente tem. Mas não deixa de seguir a rapaziada lá, Irmandade Tricolor, também aí no Instagram, TikTok, Kawaii, os caras estão em todas as redes sociais aí, React, Lives, enfim, tem uma série de programas lá para que vocês possam assistir.
Beleza, torcedor tricolor? A gente vai se falando então durante a semana. Quinta já tem conteúdo. Sexta, se não tiver pré-jogo quente, a gente faz o boletim para atualizar você. E aí, se for na sexta, a gente faz no sábado o boletim. Se não, na sexta-feira, a gente tem pré-jogo quente live ao vivo. Ou no sábado aí, um pouquinho antes da rodada começar. Beleza? Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.